Olá, amigos do Logos Apologético. Continuando nossa série de mitos ateus, vamos aqui ao mito número 1. Os ateus são mais inteligentes. É um mito comum em nossos dias, muito propagado pelos ateus, de que as pessoas religiosas são ignorantes e que abandonaram o uso da razão em favor de uma fé cega. Em seu livro Carta a uma Nação Cristã, Sam Harris escreve que, devido à crença religiosa dos seus cidadãos, os Estados Unidos parecem, para o resto do mundo, como um gigante desajeitado, belicoso e imbecil. Não é surpresa, portanto, que dois dos mais proeminentes autores neo-ateus, Richard Dawkins e Christopher Hitchens, são britânicos, que representam uma ilha conhecida em nossos dias pela sua indiferença religiosa. Não há dúvida de que a religiosidade dos americanos deixa os europeus desconfortáveis. No entanto, muitos eminentes pensadores ao longo da história americana, como Alexis de Tocqueville, viram a crença religiosa como a maior força da América. Os livros ateístas são, compreensivelmente, muito bem recebidos na América costeira, que se orgulha de ser cosmopolita, de espírito aberto e longe dos crédulos da terra de Jesus da América Central. Richard Dawkins disse que o que é notável é a oposição polar entre a religiosidade do público americano em geral e o ateísmo da elite intelectual. Dawkins também recentemente se referiu aos estados do cinturão da Bíblia, conhecido como Bible Belt, como o cérebro reptiliano das Américas Central e do Sul, em contraste com o córtex cerebral do país do norte à costa. Dawkins está certo, até certo ponto. É sabido que a zona costeira dos Estados Unidos, semi-qualificada, se orgulha do conhecimento sobre sua própria classe liberal, vista sem religião, e que a prática religiosa sofre nas costas e nos campi da universidade. O que isso significa é motivo de debate. As elites intelectuais também eram muito mais suscetíveis do que as pessoas comuns com as mentiras da ideologia leninista. Curiosamente, em média, os serial killers também têm um QI muito superior à média. Os gênios são também mais propensos a ficarem loucos que as pessoas comuns. O que tudo isso prova? Não muito. Qualquer correlação entre a fé e a educação nos diz muito pouco sobre a existência ou não de Deus, não acha? Se é verdade, como Jesus diz, que as pessoas simples e humildes veem importantes verdades mais facilmente do que os sábios soberbos, como diz Mateus 11:25, então não seria surpreendente que as pessoas de nem tão elevado currículo acadêmico serem tão ou mais sábias nos caminhos de Deus do que os hipereducados. No Evangelho, como na roupa nova do imperador, as crianças veem a realidade de forma mais clara e honesta do que os adultos pedantes. O padre Thomas Williams, apesar de seus 16 anos de ensino universitário, ficou regularmente interrompido no caminho pelas intuições de crianças pequenas e a sabedoria de homens e mulheres, cuja educação formal terminou muito antes da dele. Hoje, o sistema educacional de ensino quer nos fazer acreditar que, como temos mais informações à nossa disposição do que as gerações anteriores, sabemos mais do que eles sobre o significado da vida humana. No entanto, um excesso de informação não garante sequer uma lasca da verdadeira sabedoria. O senso comum muitas vezes parece ser sufocado nos ares mais rarefeitos da academia. Isso não quer dizer que algumas das mentes mais eminentes da história não foram pessoas religiosas. Um breve levantamento histórico é suficiente para mostrar que a crença religiosa permeou todos os grupos sociais, incluindo os intelectuais. Alguns dos mais renomados políticos, historiadores, artistas, cientistas, poetas e filósofos ao longo da história perceberam que a fé religiosa é complementar e não antagônica às suas atividades profissionais. Vamos olhar para o momento como os maiores cientistas de todos os tempos levantaram-se e se relacionaram com a questão de Deus. De acordo com os estudos de John Galbraith Simmons, dos grandes 20 cientistas da história, 15 foram pessoas religiosas, das quais 4 eram deístas, 2 eram agnósticos e 3 eram ateus. Havia mais católicos entre eles, 5
do que qualquer agnóstico ou ateu, e outros 5 vieram de outras denominações cristãs. Assim, metade dos cientistas mais influentes da história foram cristãos. Sir Isaac Newton, por exemplo, a quem Simmons considera o cientista mais importante que já viveu, foi ajudado muito em seus esforços por sua crença em um universo ordenado criado por um Deus de ordem. Assim, ele pode escrever: é a perfeição das obras de Deus que todos eles são feitos com maior simplicidade. Ele é o Deus de ordem e não de confusão. Ele não via nenhuma incompatibilidade entre sua fé cristã e a pureza da sua ciência, como um complementa o outro. Na ausência de qualquer outra prova, o polegar já me convenceria da existência de Deus, ele disse. Nenhuma classe ou cosmovisão tem monopólio sobre pessoas ignorantes. Existem pessoas obtusas entre cristãos, judeus, ateus e muçulmanos, assim como também pessoas brilhantes em todas essas categorias. Estou impressionado com a pseudo-sofisticação de nossas elites intelectuais, com suas pretensões de superioridade moral. Um homem ou mulher honesto, trabalhador, é mais importante que qualquer acadêmico. No final, as verdades importantes da vida são acessíveis a todos, não apenas para os sábios do mundo.